Bom, análise de estrutura agora para sim, a estrutura, né? Nós vimos treliça, depois vamos ver máquina, mas agora em si que é a estrutura. Bom, pessoal, como nós já falamos, né? Nós temos ali a nossa estrutura, o nosso exemplozinho mais básico aqui do guindastzinho, aonde quando a gente analisa toda ela, nós temos aqui as forças externas, as reações, né, de apoio, as cargas que tem do peso, da corda. Mas o que nos interessa quando eu vou analisar as estruturas ali num todo são as forças internas. Então, observa, né? Aqui, ó, o ponto C que une esses dois, quando eu separo, eu vou ter, ó, ação, né? Assim como na treliça, o que? Reação. Então, o módulo é o mesmo, só que eu vou ter mesma direção, porém sentido contrário. Esse que é um cuidado que eu tenho que ter, né? Aqui da mesma forma, ó, ação, reação, que é o que une o ponto B. E aqui também, ó, o que une o ponto E, ação, reação. Já os demais, ó, que são as forças externas, ó, permanecem iguais. Elas não mudam, porque a força externa é a força, né, que o corpo, a estrutura num todo está sofrendo. Então, quando eu separar as partes, que eu vou ter que analisar ação, reação. E eu vou analisar aqui também, ó, essa minha barra B, opa, é barra reta, duas forças. Então é o que? Tração ou compressão, ser a direção da força, que é a direção da barra. Isso já me elimina incógnitas na hora de eu estar solucionando. Beleza? Então são os cuidados ali que a gente tem que ter quando vai estar aplicando. Então, é importante a gente saber as forças internas, para quando a gente for saber as forças que vão estar atuando, para determinar a flexão, para estar dimensionando, né? Isso tudo vai ser utilizado por vocês em resistência dos materiais, qualquer projeto, a parte de dimensionamento. Vocês têm que saber todas as forças atuando no seu corpo para você poder dimensionar. Então, ó, aqui um outro exemplo, né? Então, aqui no caso, até algo que seria inviável, né, em outras situações. Porque se eu analiso toda a estrutura, aqui eu tenho que reações de pino nos dois lados. Então, ó, quando eu vou analisar toda a estrutura, eu vou ter 4 incógnitas, não consigo solucionar. Então, aqui eu não consigo solucionar, né, porque eu vou ter as 4 reações, mas quando eu venho separar, né, das 4 lá eu consigo 2 e mais uma terceira equação. E aqui, ó, eu tenho ação e aqui a reação, sentido contrário, modos iguais. Então, quando eu for analisar cada parte dessa separada, eu vou conseguir determinar essas reações de apoio, né, que inicialmente em toda estrutura eu não conseguia. Então, também é uma forma, né, de estar nos auxiliando em relação à determinação das reações de apoio. Bom, esse problema, olha só, os elementos A, CE, faz aqui a cor, parece um L, B, CD, são ligados por um pino em C, e a haste é D, né? Para o carregamento mostrado, determine a força na haste AD e as componentes exercidas em C pelo elemento BCD. Então, em C, exercida pelo elemento BCD. Então, primeira coisa, pessoal, tem essa força, eu tenho minhas reações de apoio. É o que? É fazer o meu diagrama de corpo livre de toda a estrutura. Vou analisar toda ela. Beleza? Para eu determinar as reações de apoio, a X, a Y e o B. Depois eu posso separando o que? Cada uma, né? Ó, a minha barra, A é C, o diagrama da minha barra é D e da minha barra B,
BCD. Então, olha só, a barra ED é uma barra reta sofrendo duas forças, então ela sofre tração. Então aqui eu já matei, já sei a direção de FED, só vou ter uma incógnita. Então, ó, vem aqui, ó, ação, reação, né? Tracionando, ó, ação aqui também, ó, reação por de cá. Observe, isso tem que ficar muito claro na mente de vocês, ó. Ação, ó, reação. Ele quer o que? A força que o BCD exerce. Então, o que ele vai querer, se o BCD está aqui, está exercendo no pino, é essa força de cá, né? Se eu não esqueci lá o enunciado. E observe o restante, ó. As reações são a mesma, as forças externas são a mesma. Então, primeiro analiso toda estrutura, depois eu vou separando, né? Ó. Toda estrutura aqui, eu vou determinar o que? As minhas forças, a Y, B e a X, certo? Então, tá aqui, ó, através de somatória de forças e somatória do momento. Achei as reações, aí agora eu vou procurar as forças internas, né? Para eu estar determinando. Então, eu separei aqui, né? A minha barra BCD. Observa, né? Ó, isso aqui, ó, é força externa que eu tenho, né? E as outras aqui são as forças internas, né? Porque eu separei. Então, pessoal, eu vou analisar como fosse uma estrutura, né? Agora, só que as forças internas vão estar atuando. Eu tenho o quê? Somatório do momento igual a zero, somatória das forças em x e em y igual a zero. Daí a gente tira, ó, cx, cy e cz. Ah, professor, mas como eu sei, você botou o cx aqui, tá cx para direita, cy para cima, o fd para lá. Então, quando eu tenho barra reta, eu sempre assumo se é tração. Se é tração. Se der negativo é porque é compressão. Ó, observa aqui, deu positivo. Então, aquela barrinha lá está tracionada realmente. E os outros, eu assumo um positivo, né? E se o meu valor der negativo, quer dizer que está errado. Então, ó, o CY realmente é para cima, mas o CX, ó, não é para a direita aqui, como falei, é para a esquerda. Ah, professor, então se eu precisar analisar outra barra, eu vou inverter? Não, mantém. Ação, reação, mantém seu desenho, seu diagrama, e lá você bota o valor negativo. Entendeu? Se o problema te pedisse, aí aqui você poderia, né, escrever aqui, ó, o seu valor de Cx sem o sinal negativo. O meu Cx é 795 newton. Como é negativo, é o que? Que coloca aqui, ó, para lá. Essa seria o que? A sua resposta. Beleza? Essa é a força que Cx dessa barra BCD está sofrendo. Então, se houvesse necessidade ali dos outros, né, que você tem, você iria, né, tá separando, quero determinar outra força, né? Então, nesse caso a gente já determinou todos. Se eu analisasse agora alguma das outras aqui, ó, o que que eu vou ter, né? O mesmo resultado. Aqui ele calculou tudo e deu zero. Só verificou, realmente, eu não errei conta. Poderia usar como incógnito ao invés de botar o valor e teria que achar aqui o mesmo valor que achou na estrutura anterior. É aquele caso da seção. Usei uma seção, opa, outra não preciso usar. Usei os nós lá na treliça, vai ter nó que eu não preciso usar. Na estrutura da mesma forma, você não vai precisar usar todas as partes da estrutura. Vou procurar o quê? A que tem menos força, a que é mais simples, a que eu vou precisar fazer menos conta para eu ter a probabilidade menor de erro. Beleza? Bom, olha esse outro exemplo aqui, ó. Então, pessoal, é sempre a sequência. Tem que ter cuidado, tem que fazer meu diagrama de corpo livre perfeitamente. Então, ó, tá aqui o meu problema, né? Determine as componentes exercidas em cada força ali. Ele vai fazer o que? O diagrama. Diagrama de corpo livre de toda a estrutura para determinar as reações de apoio. Somatória de forças e somatória de momentos. Cheguei lá no meu resultado. Aí agora ele vai analisar quem?
as partes, né, ó. Separou as três, ó. Tem aqui, ó, uma parte, aqui, ó, outra parte e aqui uma terceira parte da minha estrutura. Então, pessoal, ó, presta atenção, ó. Ele assumiu, ó, o AX aqui e a Y aqui positivo. Então, ação aqui vai ser o quê? O AX negativo. O AY negativo. Opa! Ó, o BX e o BY, ele assumiu positivo nesse. Então, agora aqui na outra barra onde vai ter, ó, o BX é negativo e o BY é o quê? Negativo. Ó, ele assumiu aqui, ó, o CX positivo e o CY positivo. Opa, então aqui nesse de baixo, ó, eles vão ser o quê? Negativo. Então é aquilo, ação, reação. E eu vou trabalhando, ó, corpo livre do BCD, somatório de momento, somatório de força, vou achando algumas forças internas, corpo livre da outra, né? E assim a gente vai chegando ali, passando do corpo livre até determinar todas as reações que a gente precisa, as forças internas. Então, é a mesma coisa para todos. Esse é aquele caso, ó, aonde que ele fala, né? Que ele mostra aqui, ó, o que? 2 pinos. Não vou conseguir já tirar direto. Mas interessante, vou analisar toda a estrutura. Por quê? Ó, o FY e o EY eu já consegui. Só que eu cheguei numa equação ainda, ó, né? Aqui das duas, se eu fizer somatória das forças em X, eu vou chegar aqui, o EX é igual a menos FX. Certo? Saberia ainda ali que, caso tenha algum problema, eu achar um, já vou achar o outro depois. Beleza? E aqui eu vou separando, né, ó. Da mesma forma, um corpo aqui, outro aqui, e as barras aqui ainda, ó, separadas. Beleza? Então, ó, aqui, as reações de apoio permanecem. Permanece do jeito que é. Olha só ficar mais... Ó, o FD é a reação daqui... Não, é a reação desse aqui, ó, da barra, porque tirou a barra. Esse que tá aqui, ó, é desse aqui. Mas como os dois estão na barra, né, eles são iguais. Então, na final da conta, é a mesma. Então, ó, ação, reação, ação, reação. Analisei toda a estrutura, depois vou analisar o quê? Cada um. Ó, a barra ACE, ele assumiu esse aqui, ó, somatório em Y, somatório dos momentos. Beleza? Então, olha esse outro caso aqui. Uma tração constante é mantida na correia transportadora, né, graças ao uso de dispositivo da figura. Desenho o diagrama de corpo livre, né, da estrutura. O bloco está ali suspenso. Então, ó, tá aqui, ó, essa viga, o bloco, aqui o rolete, né? Não sei se vocês conseguiram visualizar o que ele tá, né? Que tem uma certa inclinação, né? Não sei se é da figura, mas é aqui, ó, aqui o bloco, né? Aqui tá o que? O tambor, aonde tem as forças aqui das correias. E aqui na extremidade, né, presa aqui por um pino. Beleza? Então, dali fez o nosso diagrama. Então, ó, posso separar aqui num todo, ó, o pino, ó, meu diagrama num todo. Meu diagrama num todo é ele aqui. Beleza? E separar as partes também, né? Então, observa, o tambor, ele é preso aqui por um único pino aqui, ó. Beleza? Então, ó, vou ter um BX e um BY, que está preso nessa barra. Entendeu? Então, eu tenho aqui essa minha, né, situação. Então, separando as partes. Separei as partes, o que eu faço? Somatório em X, somatório em Y e somatório dos momentos em relação a um ponto que é zero.
Olha esse outro problema aqui, ó. Também bem interessante, né? Porque aqui, ó, corda, né? A gente já falou isso. Corda, ele tem a mesma tração ao longo dela. Então, ó, o meu F, ó, que está preso aqui, ó, é a tração da corda, toda ao longo dela. 75, ó, toda ao longo dela, né? Se eu quisesse separar, poderia separar. Então, ó, essa minha tração aqui que eu vou desenhar aqui, ó, é ao longo de quem? De toda a minha corda. Esse 75 libras, ó, é ao longo de toda ela. Beleza? Então, no último conteúdo, quando a gente vê atrito, né? Então, aqui é a polia, tem rolamento, vai estar despesando ali o atrito. Considera um todo, por causa da polia. Mas, se tem atrito, não é a mesma. Mas aqui, nesses casos, nosso exercício sempre vai ser a mesma. Então, primeiro o que, pessoal? Toda a estrutura. Analiso toda a estrutura. Para quê? Determinar minhas reações de apoio, aplicando somatório de esforço, né? Somatório de momentos igual a zero. Depois, eu vou separar, vou fazer os meus diagramas. Então, observa, aqui eu tenho toda aquela minha barra, né? Ali embaixo, as reações de apoio aqui, né? E o restante, ó, o B que está prendendo a polia aqui, ó. Observe que eu falei, ó, a corda aqui, ó, ele vai ter aqui para baixo, ó, esse 75. Quando eu separar a polia, ele vai ter aqui um 75. Essa aqui que é a tração, ó, se eu separar a polia, ó, aqui ele vai ter o quê? Uma tração. Aqui também vai ter o quê, ó? Uma tração. Assim como essa aqui, ó, também vai ter aqui quem? O 75. Beleza? Então, observa, ó, a tração aqui, o 75 ali, que são, e as reações ali de apoio. Então, olha aqui um outro exemplo, né? Duas presas por pino. Então, mesma coisa, posso fazer o diagrama de corpo livre num todo, só que são 2 pinos, não vou resolver logo, né? Mas também já posso estar separando ali as partes, né? Porque algo que eu falo é sempre bom a gente analisar. Observa isso. Aqui é pino, né? Mas isso aqui é uma barra reta que está sofrendo força aqui e aqui apenas. Então, aquela barra, ela está sofrendo o quê? Tração ou compressão. Então, basta, né, eu analisar quem? Apenas essa outra. Porque aqui eu sei a direção, FAB, que vai ser a mesma da reação lá em A. Então, eu vou ter 1, 2, 3 incógnitas para trabalhar com 1, 2, 3 equações. Beleza? Então, isso que eu vou fazer. Às vezes a gente acaba fazendo mesmo no ritmo. Toda estrutura, depois vai partindo das partes, mas aqui vai nos auxiliando. Olha só que bacana esse, né? Esse aqui tem algo diferente, que aqui ele está engastado. Então, se ele está engastado, pessoal, ele tem o momento aqui. Ele tem uma carga distribuída, que a gente vai transformar em uma carga concentrada aqui no centro, né? Então, é 4 newtons, kilonewtons metro por 2 metros. Vai ser o quê? 4 vezes 2, 8. Está na mesma unidade, kilonewton centralizado ali no meio. Beleza? E aqui eu tenho o que, ó? O pino. Então, separa aqui em 2. Então, ó, observa aqui, ó. Ação, reação, né? Ação, reação. Sempre as forças internas quando eu separo. Beleza? Esse cuidado. Então, vou analisar, né? Ó, segmento BC, somatório de força em X, Y e momento. Depois o segmento AB, somatória de X, Y e momento. Bom, um outro exemplo, né, que a gente tem é essa minha, que fosse um saco aqui de boxe aqui do tipo, né? Então, ó, diagrama de corpo livre de toda a estrutura, embaixo é pino. E eu tenho aqui o peso, e aqui em cima, ó, ele tem ele aqui, ó,
parece aqui um rolete. Sendo um rolete, a gente vai ter a força de reação perpendicular apenas. Então, toda estrutura, somatória das forças somatórias do momento igual a zero, a gente consegue determinar as nossas reações de apoio. Depois, vamos separar, né? Aqui as partes, ó. Então, observa, aqui eu tenho as reações, né? As forças externas, e o restante é tudo força interna. Então, ó, Cx, Cy, aqui é sentido contrário. O FB, sentido contrário, né? Aqui, por ser FB, sentido contrário. Observa, ela é curva, mas ela tem 2 pontos. Então, ela vai sofrer tração, quem? Na reta desses 2 pontos que unem. Se olhar aqui direitinho, vai ter um tracejado aqui. Beleza? Então, né? Feito isso, vou analisar separadamente, ó. O elemento CEF, somatório de força em X, somatório de força em Y e somatório do momento em C. Então, aqui ó, o nosso CEF, a gente já vai conseguir determinar quem é o FB, quem é o CX e quem é o CY, né, que são todas as outras reações aí internas que nós temos, né, as forças internas. Um próximo exemplo, né? Então aqui, ó, nós temos as reações pino, rolete, beleza? E aqui eu tenho um contato, mas é da minha própria estrutura, né? Que eu vou ter esse rolete aqui atuando, beleza? Mas aí ele fala ó, que o pino D tem um peso de 20 libras, então vai entrar aqui, ó, em toda a estrutura esse peso. Então tem as minhas reações de apoio para analisar toda a estrutura. Somatório de força em x, y e momento, a gente determina as reações de apoio. Depois nós vamos separar, né? A gente tem essas 3 partes, ó. Esse arco, temos aqui, ó, essa parte curva e temos também aqui, né, o rolete. Então, ó, são os 3, ó o arco. Eu tenho aqui, ó, as reações de apoio. E aqui força interna e aqui força interna. Essa força interna ó, do meu rolete. E aqui, né, esse de B é o que? É a reação desse outro B que eu tenho aqui. Então, ação, reação, inverte o sentido. Então, analisando aqui o AB, somatório de força, somatório de momento, chega nos resultados. Analisando o disco, né? E assim vai. Essa metodologia, né, que a gente está utilizando, utiliza em todos os nossos problemas de estrutura. Igual, olha esse caso aqui, ó. O bloco de 100 kg é mantido em equilíbrio por meio de sistema de cabo e polias, né, estando preso o cabo no pino em B. Calcule as forças que esse pino exerce em cada um dos elementos que ele está conectado. Então, olha só, aqui eu tenho ó, pino, né? Aqui eu vou ter a força, né, ó, da tração aqui dessa corda. Aqui embaixo eu tenho o peso, né, que vai estar ali. Essa é a minha estrutura no todo, né, se eu fosse trabalhar. Mas podemos ali separar as partes, beleza? Então, separando, observe essa aqui, ó. Ele faz uma curva, né, que prende lá por trás, ó. Só que ele só tem força aqui em B e em C. Então, ó, ele vai estar o quê? Apesar de ser curvo, sofrendo, né, como fosse tração, compressão não, porque ele é curvo. Mas eu sei a direção da força, que é ao longo dessa linha, já que tem as duas. Da mesma forma, quando eu tenho barra sofrendo tração ou compressão. Então, isso aqui né, é algo que vai simplificar. Ao invés de eu ter 2 incógnitas, eu vou ter uma apenas. Beleza? Então, assim, vamos trabalhando, né, separado, né? Se é um pino aqui, né? Então, pode trabalhar como fosse o médio dos nós. Aqui a minha roldana. Então, a gente vai determinando, né?
da forma vão trabalhando somatório das forças e somatório dos momentos. Então, o que é importante é fazer o diagrama, analisar essas forças, colocar nas posições corretas, beleza? Assim como, olha só, é o mesmo caso ó, daquele anterior, né? Ó, se aqui eu tenho essa força T puxando, para cá também teria, e para cá o que? Também vai ter, quando eu separar a minha estrutura num todo. Então, primeiro eu analiso toda a estrutura, ó, os dois pinos. Não consigo solucionar, né? Eu chego na equação que o AX mais o EX é zero, depois eu acho os Y, e aí é. Então, aí depois eu venho separando a minha polia, né? Somatório das forças. Ó, essa barra curva, o ABC, somatório das forças, somatório de momento, poderia estar entrando aqui também, né? Aqui, ó, para chegar nos nossos resultados. Beleza? Nem precisei analisar, ó, a outra barra, né? Que é o que eu falo. Não são todas que são todos os corpos aí da minha estrutura necessário eu fazer essa análise. Aqui um caso bem mais simples, né? Na minha, não é nenhuma, praticamente um corpo rígido, estrutura, né? Que a gente vai ter as reações de apoio do rolete. Aqui o contato, né? Numa superfície sem atrito, então a perpendicular, o rolete ali, o peso, né? Basta aplicar somatório de força em x, y e momento. E aqui, por último, né? Uma estrutura também, ó. Pino, nos dois lados, tem a força P e a força ali de 900, só que ele quer que determine quem é essa força P. Então, ali, veja, em toda estrutura que eu tenho somatório em X, somatório em Y, somatório momento é zero, três equações, aqui eu vou ter são o quê? Ó, para o nosso desenho, são, se eu coloco aqui, eu não sei se é o que eu utilizei lá na frente, né? Estou desenhando aqui, ó, mais esse, 5 incógnitas para 3 equações. Toda estrutura eu já não vou tirar. Mas eu consigo achar algumas equações, ó, em funções dela. Opa, aqui não. Aqui, ó. E achei uma apenas. Mas aí depois eu vou separando as partes. Vou fazer o diagrama de ABC, o diagrama de ED, o diagrama de CD. E com isso a gente vai encontrando, né, as demais forças, forças internas e as externas ali, através dos somatórios dos momentos e somatória das forças. Beleza? Então tem que fazer os exercícios para estar aí praticando, né? Mas o importante é definir bem as reações de apoio, fazer toda estrutura, né? Na maioria dos casos é a primeira coisa a se fazer. Não vai adiantar um passo sem fazer, são poucos casos assim. E depois está separando as partes da sua estrutura. Lembrando, reações de apoio são forças externas, as forças externas são a mesma. Quando você vai separar as partes que unem, que são as forças internas, aí elas sim são necessárias, né? A gente está analisando ação, reação. Coloca um positivo, a reação vai ser negativa.